dia, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje iremos fazer uma reflexão à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nos caiu hoje o capítulo 7, quem quiser ir acompanhando, né? O item 11 do capítulo 7, né? Nos traz aqui as instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Lacordaire, Constantina, 1863. Muito importante isso. Ele começa: que a paz do Senhor esteja com todos, meus queridos amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus concedeu a missão de trazer o esclarecimento. Bendito seja pela oportunidade que nos oferecem poder ajudar no adiantamento de vocês. Que os bons espíritos me ajudem, tornando minha palavra compreensível e me concedam a graça de colocá-la ao alcance de todos. Aos encarnados que estão em dificuldade e procuram a luz, que a vontade de Deus me auxilie a fazer brilhar em seus olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens, e os grandes exemplos que dela tiveram foram muito pouco seguidos. Será que sem humildade poderemos ser caridosos para com o nosso próximo? Claro que não. A humildade é igual às criaturas, mostrando que todos são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e as conduz ao bem. Sem a humildade, apenas se enfeitam de virtudes que não possuem. É o mesmo que vestir uma roupa para esconder as deformidades do corpo. Lembre-se daquele que nos salva. Lembre-se de sua humildade que o fez tão grande, colocando acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que tanto os títulos quanto as riquezas são recompensas dadas por seus méritos, e sua origem é mais pura que a do pobre. Acreditam que os bens materiais são devidos por direito, e quando Deus retira, acusam de injusto. Ridícula cegueira. Por acaso Deus distingue alguém pelo corpo? O corpo do pobre não é o mesmo do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homem? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Portanto, nunca atribuam a Ele as ideias criadas pelos cérebros orgulhosos que possuem. Belíssima essa parte, né, irmãos? É bem importante reflexionarmos sobre isso, né? O orgulho e a humildade é a nossa principal dicotomia, né, como seres humanos, como espíritos milenares, e que esse conflito é o que mais está hoje latente, né, nas nossas relações, na sociedade de uma forma geral. E é isso, e se nós não tirarmos o véu do orgulho, nós não conseguiremos evoluir, não conseguiremos desprender desses sentimentos ainda primitivos, né? Inclusive no item anterior desse mesmo capítulo, no item 10, ele fala, né? O orgulho é o véu que lhe encobre a visão. De que adiantaria mostrar a luz a um cego? Em primeiro lugar, é preciso curar a causa da cegueira. Olha que lindo, né? Então é isso, irmão. Primeiro precisamos desenvolver outros tantos sentimentos para conseguirmos curar aquilo que aquelas nossas moléstias, né? E é bem isso. Quanto mais nós dermos ênfase aos nossos sentimentos de orgulho, menos humildes e caridosos seremos. E quanto mais alavancarmos e buscarmos o sentimento da humildade, da caridade, menos o orgulho aparecerá nas nossas condutas, no nosso comportamento, nos nossos sentimentos. E olha como é importante isso. A construção justamente do oposto, né? E essa construção é diária, essa construção é nossa, né? O sentimento ele não é plantado ali e aflora assim instantaneamente. Não, ele tem que ser regado, tem que ser desenvolvido, tem todo um processo para a gente conseguir, né, ter um sentimento mais pleno, né, para buscar os sentimentos mais puros, mais elevados. E aí,
a grande lição que o Evangelho nos traz é justamente isso. A humildade é a filha da caridade, né? Assim como a tolerância, o amor ao próximo. Então está tudo resumido, na verdade, na caridade. Fora da caridade não há salvação. Não há como nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos dos sentimentos mais puros, divinos, se não tivermos imantado em sentimentos de caridade, né? E isso é importante a gente fazer essa análise, porque existem alguns mecanismos que nós podemos utilizar para condicionarmos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos para a questão da caridade e sairmos um pouco do orgulho, do egoísmo, que é o nosso principal entrave para o nosso desenvolvimento. O orgulho e o egoísmo, está lá no Livro dos Espíritos, todos sabemos, né? Então, irmão, acredito que o primeiro passo que nós temos que dar para nos libertarmos do orgulho, do egoísmo e irmos para a caridade, para a humildade, a tolerância, os sentimentos mais fraternos, é a gratidão. A gratidão. Porque, primeiro, nós escolhemos estar aqui. Nós aceitamos o desafio de estarmos aqui hoje, encarnar e estar no meio desse turbilhão de coisas que estão acontecendo, desses desafios que são justamente para nos fazer evoluir. E aí? Nós aceitamos. Então, o primeiro passo nós temos que agradecer, porque isso faz parte do nosso processo evolutivo, do progresso. A lei de evolução é inexorável, não tem como fugir disso. Evoluiremos querendo ou não, né? Inclusive os flagelos que o Livro dos Espíritos nos traz, os flagelos destruidores podem ser os pequenos flagelos do cotidiano, que é a pobreza, a miséria, a desigualdade, e que a gente ignora justamente pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. E aí, de vez em tempo, temos que passar por alguns flagelos coletivos, e os que vão nos causar as turbulências emocionais, os desafios íntimos, para não nos levarmos pelas questões externas, né? E a gratidão é o primeiro passo. Por que eu digo isso? Essa semana, nossa irmã Júlia leu Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles. Belíssimo livro. Quem puder lê-lo, acompanhar nossa leitura aí pelo canal, por favor façam, porque é belíssima essa obra. E nos traz uma das frases que eu gostei muito, resume mais ou menos a linha que eu quero ir. Gratidão é como luz na sua velocidade, percorrendo os espaços e clareando todo o percurso. Olha isso. É como luz na velocidade, no espaço e no tempo, clareando todo o percurso. Que bonito, né, meus irmãos? Então é isso. A gratidão é a porta que abriremos para desenvolver tantos outros sentimentos e outras virtudes para nós, para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento individual. Isso é muito importante. E aqui diz, clareando todo o percurso. Então, a partir daí, nós conseguiremos clarear, abrilhantar o nosso caminho de uma forma muito mais tranquila, né? Muito mais mansa, né? E justamente porque a questão, que os desafios que hoje estamos enfrentando não vão cessar após sairmos dos nossos recolhimentos, não vão cessar, os desafios continuarão. E é isso o grande desafio que nós temos que buscar. E aí, então, como trazer isto para um contexto social? É essa, porque nós só podemos transformar uma sociedade através da construção da transformação do indivíduo. Nós queremos muitas vezes que uma sociedade mude,
se edifique moralmente, mas que não constrói valores e princípios no indivíduo. É possível isso? Não, não é possível. As leis divinas nos dizem que não é possível, né? Então, se nós quisermos construir uma sociedade mais consciente, mais liberta das amarras, dos vícios, de sentimentos mais primitivos, de tantas cóleras, teremos que transformar, evangelizar os indivíduos nos seus sentimentos mais íntimos. E é aqui que estamos sendo obrigados a fazer isso, né? Porque nos últimos 50, 60 anos se tem afastado de Deus, né? A sociedade, a humanidade, de uma forma geral, tem se afastado de Deus. E é o momento agora de trazer Deus de novo para o centro das relações humanas, para o centro da construção dos valores, dos princípios humanos, né? Inclusive, eu vou ler uma parte da parte introdutória do livro Grande Enigma, de Leon Denis, que ele coloca assim para nós. Tais são os resultados de uma falsa educação nacional. Desde séculos, nem a escola, nem a igreja têm ensinado ao povo aquilo de que ele tem mais necessidade de conhecer. Olha só. O porquê da existência, a lei do destino com o verdadeiro sentido dos deveres e responsabilidade que a eles se ligam. Olha que interessante. Aqui nada mais ele está dizendo que as nossas construções morais e valores que estamos impregnando dentro de uma sociedade estão nos levando ao quê? Aos grandes equívocos sociais que estamos vendo. É muito complicado. As concepções materialistas é que têm destruído valores elementares da nossa ligação com o divino, com a nossa ligação com o Mestre Jesus, com a nossa própria essência, né? E assim, dentro desses pensamentos, a gente vai imantando uns aos outros, né? Porque somos espelhos uns dos outros, né? E aí até no livro Pensamento e Vida, que é um livro que eu gosto muito de ler, acho que deveria ser um livro de cabeceira da cama, na hora de dormir, né? E o capítulo 18, ele fala sociedade, pensamento e vida, tá? A sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito em processo de evolução e acrisolamento encontra o reflexo de si mesmo. Olha que lindo isso. Que lindo, né, meus irmãos? Sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais. Floresta de criações mentais. Nada mais. Pense numa floresta. Nós estamos totalmente interligados. Então, se nós não buscarmos a construção de valores novos, sempre ligado à luz do Evangelho, dos ensinamentos do Mestre Jesus, nós continuaremos incorrendo nos mesmos equívocos. E ainda ele prossegue no final. No último parágrafo do mesmo capítulo, ele coloca: em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, no fio da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou no subalternidade, colhem o fruto da plantação que lhe é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando para o cismo da vida, em obediência aos ditames da evolução. Que bonito, né? Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito. Olha, isso cabe uma reflexão para um vídeo só, mas vamos ser sintético aqui, nada mais é que Deus nos coloca na sociedade, onde temos que aprender, trabalhar exatamente aqueles valores, exatamente aqueles sentimentos
E é ali que vai ser feito o recenseamento dos indivíduos, né? A construção dos valores morais, da transformação, da reforma íntima é dentro de uma sociedade. E aí nós vamos construir isso, irmão. É assim. Sempre nós vamos evoluir, mas precisamos uns aos outros para construir essa evolução, para construir esse sentimento de fraternidade, de amor ao próximo, de tolerância, né? E é muito importante trazer essa questão, porque algumas obras nos relatam que a cooperação desses irmãos, nós, né, que me incluo, quando encarnam, elas muitas vezes não se prosseguem. Muitas vezes nós nos comprometemos lá no plano espiritual em ajudar naquilo que podemos, de acordo com a nossa consciência. E quando chegamos aqui, deitamos em berço esplêndido, né? Infelizmente, né, o livro Os Mensageiros tem uma parte que o Sr. Bacelar narra, né? A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhe fica como um aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. É isso, irmão. É isso, estamos trabalhando pela nossa própria edificação, pela transformação dos sentimentos, ou estamos atulhando de elementos inúteis, né? E assim, inclusive, na carta a Timóteo, Pobreza da Vida Eterna, eles nos traz essa reflexão, né? A exortação a Timóteo, né? Que ele fala, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, procura antes a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a constância e a mansidão. O que ele quer dizer isso? Irmãos, nós se comprometemos a estar aqui desenvolvendo um trabalho de edificação, de transformação moral diante desses novos desafios que estamos enfrentando coletivamente. Mas nós não podemos deixar que as questões externas influenciem em nós. O medo, ele não pode ser um medo paralisante, ele precisa ser um medo construtivo, operante, né? E na leitura dos Obreiros da Vida Eterna essa semana, a irmã Sandra trouxe no capítulo 3, né? E eu vou ler uma parte que o irmão Raimundo fala, que é um dos trabalhadores, e ele coloca assim, ó, o discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. Olha que lindo, né? Sem contaminar-se, irmão. Como disse Paulo, né? Tomai o capacete da salvação. Tomai o vosso capacete, vamos proteger os nossos pensamentos, vamos cuidar da nossa integridade psíquica, para não nos deixar abalar diante das adversidades que virão e conseguimos nos manter cada vez mais fortes. Hoje nós não temos a casa física para usufruir, para usar aquele tempo de refúgio das questões externas que nos perturbam, sim, porque somos humanos, mas hoje nós estamos sendo convidados a visitar outra casa, a nossa casa mental. E ela está sendo constantemente, incessantemente assediada, e temos que ter essa consciência de não deixá-la inútil, não deixá-la divagando em questões que não são edificantes. Porque, lembremos, irmão, Jesus está no leme, nós não estamos sozinhos em momento algum. Não vamos confiar
né? Vamos confiar, porque, como sempre dizemos, o trabalhador, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E é isso. Será que estamos nos preparando para o trabalho? Porque o trabalho vai prosseguir e a renovação, né? O mundo de regeneração já está aí para nos chamar para o trabalho. Estamos nos preparando para isso? Refletimos, irmão. Vamos refletir sobre essas questões e que consigamos ser instrumento de amor por onde passarmos, luz no caminho, nossos irmãos aflitos, sejamos consolação ao invés de perturbação, né? Muito obrigado, irmãos. Lembrá-los sempre que deixe brilhar a vossa luz. Esse é o momento da separação do joio e do trigo. Então vamos deixar que essas questões morais, divinas, estejam cada vez mais presentes em nós. A humildade, a caridade, a tolerância, que é isso que sempre vai nos deixar mais próximo a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais. Muito obrigado. Fiquem com Deus.